Sejam bem-vindos, meu nome é Ricardo Martins, este é o Code Rage Brasil 2019 e hoje nós vamos ver execução de instruções SQL em memória com FireDAC. Na nossa agenda hoje, me apresentarei rapidamente, farei uma pequena introdução dos principais componentes que veremos, a saber, TFD Local SQL e TFD SQLite Function. Aí teremos um exemplo prático, depois encerraremos com o Q&A, onde eu deixarei o meu e-mail para contato e alguns links úteis para sua consulta. Bom, como eu disse antes, meu nome é Ricardo Martins, eu sou programador desde 1994, isso profissionalmente. Antes disso fiz alguns cursos, dentre eles o COBOL, e em 2006 eu conheci o Delphi e desde então trabalho com ele e venho aprendendo a cada dia algo novo. Essa ferramenta maravilhosa aí que nos encanta a todos. Trabalho como consultor na Embarcadero Professional Services, que é um braço da Embarcadero Brasil. Hoje nossos focos serão principalmente esses dois componentes, TFD Local SQL, que cria um ambiente virtual, um banco, na verdade, virtual, onde nós podemos realizar consultas em datasets como se fossem tabelas. É extremamente poderoso e pode ser bastante útil a depender das nossas necessidades aí do dia a dia. Realmente é uma ferramenta muito poderosa, parte aí do FireDAC, né, que está presente na ferramenta aí desde 2013, essa biblioteca de componentes de acesso a dados, e o TFD SQLite Function permite que nós criemos funções, a exemplo daquelas UDFs, User Defined Functions. Nós podemos criar nossas funções para manipular dados, selecionar dados e em memória e utilizando a linguagem, utilizando o Delphi. Então, realmente são duas ferramentas bastante poderosas e eu vou mostrar um pouquinho do que elas podem fazer no exemplo que vem a seguir. Ok, vamos para o código então. Eu fiz uma gravação prévia, só para explicar aí para vocês, mas quando eu vi já estava em quase 20 minutos. Então eu vou fazer um caminho um pouco diferente aqui. Eu vou começar pelo foco, que é a gente demonstrar o uso do TFD Local SQL e do TFD SQLite Function, ok? E aí depois, com o tempo restante, eu faço algumas observações em relação a esse projeto exemplo que vai ser disponibilizado para vocês. Então, nós temos aqui um projeto, como já foi dito, a ideia é demonstrar o seguinte cenário. Eu tenho 3 fontes de dados, ok? E eu tenho um cadastro de clientes em cada uma delas. Eu tenho clientes que estão repetidos, eu tenho clientes que estão com o número do documento inválido, enfim. E aí nós vamos demonstrar como nós podemos, nessa telinha aqui, nós vamos ver como selecionar esses registros dessas bases agrupadas, dessas fontes de dados agrupadas, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto, o primeiro passo é mostrar para vocês essa aplicação rodando aqui. Então eu tenho minha fonte de dados Firebird com 100 registros, uma fonte de dados SQLite e uma fonte de dados XML, um arquivo XML. Perfeito? Bom, notem que eu tenho alguns campos diferentes. Esse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos.
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos. E aqui eu tenho também 5 campos, só que eles são diferentes. Eu tenho aqui a data da última compra e aqui eu não tenho, por exemplo. Ok? Então, nós vamos tratar isso para que quando nós venhamos a agrupar os dados, isso não seja um problema. Nós vamos tratar isso também. Bom, o primeiro passo aqui no nosso data model principal, que é onde eu estou trazendo esses dados para aquelas telas, nós vamos criar aqui uma conexão. Então, vamos puxar aqui, FD Connection. Podemos jogar um pouquinho mais para cima, para ela ficar no mesmo nível das outras aqui. Nós vamos chamá-la de connection memory. Vamos desabilitar o login prompt. Vamos dar 2 cliques aqui. Ele vai abrir para mim o Connection Editor. Nós temos 2 caminhos para fazer isso: dar os 2 cliques ou clicar com o botão direito e chamar aqui Connection Editor. Vamos escolher aqui SQLite. Vamos colocar aqui como Locking Mode. Vamos colocar como normal. Ok. Perfeito. Vamos agora colocar o local SQL. Aliás, ele estava aqui mesmo. É o último aqui. Então, nós podemos colocá-lo aqui. Eu costumo chamar de LSQL, é o mnemônico que eu costumo utilizar. E aqui vamos chamar de memory. Ok. Vamos apontá-lo para a com memory. E por enquanto é isso. Vamos colocar aqui agora um fd query. Essa ferramenta, para quem não conhece, eu consigo pesquisar aqui pelos componentes que eu tenho instalado. Vamos colocar aqui um fd query. Aqui eu consigo pesquisar o nome das minhas propriedades ou dos meus eventos. Então, eu vou pesquisar aqui name, que é RY, é o mnemônico que eu utilizo para esse tipo de componente. Cliente. Esse é a base da unificação dos meus dados. Aqui na connection, ele pegou a primeira connection que eu coloquei no data model. Então, não é essa que a gente deseja. Nós vamos colocar aqui na com memory. Como foi dito antes na apresentação, reforçando, a SQL, o local SQL, ele usa o driver do SQLite, por isso nós colocamos aqui o SQLite. Perfeito? Nós não precisamos colocar aqui o physical link, porque ele já está aqui, porque eu já estou usando para o meu arquivo SQLite. Então, eu já tenho aqui, ele já está utilizando. Ok? Perfeito. Então, agora nós vamos colocar aqui a instrução SQL. Eu tenho uma colinha aqui do lado. Então, aqui agora nós temos esse select, tá? Que é a linguagem SQL padrão. Eu vou deixar um link também com um tutorial, na verdade um caminho para encontrar
as peculiaridades do SQLite, mas a maioria das instruções padrão vai funcionar no SQLite com algumas peculiaridades. Por exemplo, como criar um campo. Lembra que eu falei que a gente ia tratar os campos que fossem diferentes? Então, eu não tenho, por exemplo, na minha tabela Firebird, eu não tenho o campo status. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando null como status, aí aqui, dois pontos, var de uma posição, varchar de uma posição. Essa é a anotação. Então, ele vai criar esse campo aqui para mim. Então, nas outras duas tabelas, no SQLite e no XML, eu tenho esse campo. Então, aqui agora, ele vai criar o campo. E a minha tabela agrupada, unificada, vai ficar com a estrutura correta. O mesmo se dá quando eu quero criar, por exemplo, um campo para definir qual que é a origem. Então, lá na minha telinha, eu vou mostrar, tudo bem, eu tenho esse registro aqui. Esse registro veio de onde? Então, na verdade, eu vou criar um campo Firebird como origem varchar de 8. Aqui, SQLite, aqui até o L estava minúsculo, passei aqui para maiúsculo, como origem varchar de 8, e aqui XML, origem varchar de 8. Ok? Bom, quem são essas tabelinhas? Né? TB FB cliente, TB SQL cliente e TB XML cliente. Nós vamos criá-las agora. Então aqui, ok, já preenchi a minha instrução SQL aqui. Aqui no local SQL, nós temos algumas propriedades. Active, nós vamos ativar isso aqui pelo código. Né? Apply updates on commit, nós vamos deixar o padrão que é falso, porque nós não vamos fazer aqui nenhuma atualização de dados, então isso aqui para nós é irrelevante. A connection, que a gente já colocou, que é a com memory, certo? Aqui, datasets é onde vão entrar as nossas tabelas, as tabelas essas que serão criadas em memória. Aqui é que está como se diz no popular, o pulo do gato, né? Disable controls, o padrão aqui é true. O que ele faz? Quando ele vai criar a cópia da tabela em memória, ele aplica um disable controls como a gente faz num dataset comum, para que isso seja mais limpo, né? Mais transparente para o usuário e também, por consequência, isso aqui também vai ser mais rápido. Tá? Include hidden fields, aqui no caso, se eu tiver campos escondidos, se eu quero incluí-los ou não na minha cópia. Multiple cursors, aqui no caso, eu tenho que deixar true, porque o que acontece? Quando ele vai fazer essa cópia, eu posso usar aqui datasets de vários tipos. E nem todos eles suportam múltiplos cursores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia em memória para um TFD main table e aí ele vai aplicar as propriedades que são pertinentes. Então, aí no caso, a gente deixa isso daqui também o padrão. Ok? Aqui o nome, que é o nome aqui. Né? Schema name. Se você tiver vários desses objetos na sua aplicação, em data módulos separados, é interessante você usar o esquema. Por exemplo, você pode ter no seu financeiro, no seu estoque, no seu controle de cadastro, e aí você pode colocar aqui como você colocaria num banco de dados, num SQL Server ou algo do tipo. Ok? Aqui é a tag, né? É padrão. E aqui use transactions a gente também vai deixar true, né? Porque é sempre uma boa a gente utilizar aqui transações. Então,
nós praticamente não deixamos tudo como padrão aqui. Eu quis só dar uma passadinha rápida nas propriedades para vocês entenderem o porquê da gente deixar o padrão aqui, mas de qualquer maneira vai ter um link também para a documentação, onde vocês poderão tirar dúvidas, ou mesmo se acharem interessante, podem entrar em contato comigo aí também depois para a gente conversar a respeito, ok? Bom, aqui nos datasets é onde a mágica acontece. Então, deixa eu fazer isso aqui novamente. Vim aqui, abri o editor, cliquei aqui para adicionar. Então, vamos adicionar o primeiro dataset. Quem é o primeiro dataset? QRY-FB cliente. É esse dataset, ok? Que é uma query que está apontando lá para o meu banco de dados Firebird. Qual que vai ser o nome que eu vou utilizar no meu banco de dados em memória? Vai ser TB, de tabela, FB, cliente. Ok? Isso vai me permitir fazer o select, né? Manipular essa tabela. Eu posso fazer aqui um select, eu posso fazer um update, eu posso fazer um insert com esse nome. Esse passa a ser o nome da tabela no meu banco de dados em memória. Ok? Essas duas propriedades a gente vai deixar como o padrão mesmo, né? Se ela é owned ou se é temporária. Aqui no caso nós vamos deixar as duas falsas, que é o padrão. Isso aqui a gente utilizaria em situações muito específicas. Na maior parte das vezes nós vamos deixar aqui como falso mesmo, tá ok? E mais uma vez aqui o esquema, que se eu tivesse definido para a conexão, ele já traria aqui para mim. Então, o que a gente precisa aqui mesmo é qual é o dataset e o nome. Vamos colocar aqui mais um. Agora, TB, SQL, cliente, que é o meu dataset que vem do SQLite. Qual o nome? TB SQL cliente. Perfeito. E por último, o meu fdMenTable, onde eu faço o load do arquivo. E aqui vai ser TB XML cliente. Ok? Feito isso, eu já informei para o meu componente que eu tenho 3 tabelas aqui. E eu já posso manusear essas tabelas normalmente. Perfeito? Por isso, aqui no meu SQL, eu tenho lá o select from TB FB cliente, select from TB SQL cliente, e aqui, né, union e union, e select from TB XML cliente. Perfeito. Agora, onde nós vamos ativar essa query? Aqui em Forms, DB Union, nós temos esse componente aqui, Application Events. Aqui no onIdle, eu tenho aqui alguns tratamentos. Então, eu tenho isso em todas as telas. Eu vou passar rapidamente aqui, porque para aqueles que se interessarem em baixar o exemplo, para que isso fique claro. Eu tenho aqui um field, tá ok? Eu tenho uma property que lê e grava nesse field, que só para uma questão de padrão mesmo, tá? Aqui eu habilito determinadas algumas funções. Então, quando eu entro na tela, quando eu chamo a tela,
eu preciso habilitar o meu FB cliente, né? A minha query FB cliente. Então, se ela não estiver ativada, se eu não tiver passado lá pela aquela aba, né? Vamos chamar de aba, não é bem o conceito de abas, depois eu vou mostrar para vocês como está sendo feita a visualização das telas ali. Mas vamos chamar de aba. Se eu não tiver passado pela aba do Firebird, ou do SQLite, ou do XML, eu preciso ver aqui, ó, está ativado? Então, não está? Então eu vou ativar. Então é isso aqui. Aqui em cima, só para ficar claro, se eu não colocar esse controle do Form Active, ele vai ficar passando aqui diversas vezes, porque esse é um evento que ocorre muitas vezes. Então, eu preciso ter certeza de que ele só vai passar por aqui uma vez. Então, não está ativo? Eu ativo, faço o que eu tenho que fazer. Então, pronto. A partir daí, por todo o tempo em que a minha tela estiver em funcionamento, ele não vai mais passar por aqui, porque ele só é falso no create. Se eu procurar aqui, ó, ele não achou. Nessa tela eu nem coloquei, vamos aproveitar, vamos colocar agora. Nas outras telas eu tenho. Então, esse tipo de field, ele já, de campo, né? Na verdade, de variável, ele já tem um valor atribuído. Então, a string é vazia, o booleano é falso, mas de qualquer maneira, por uma questão de boa prática, eu gosto sempre de colocar os valores, de iniciar as variáveis, né? Então, vamos voltar aqui para o Application Events, ou Events. Bom, então passei aqui, habilitei essas três fontes de dados, ok? Na sequência, o que eu vou fazer? If not dm principal ponto SQL memory ponto active then begin end. Aqui dentro eu vou habilitar o meu FD local SQL. Lembra que eu tinha comentado que a gente ia fazer via código? Então, nesse momento. Em outras situações, se eu não tivesse uma fonte de dados que estivesse vindo de um arquivo XML, eu já poderia até colocar como ativo direto aqui no modo de design. Mas nesse caso, perdão, nesse caso, como eu estou fazendo o load quando eu faço o open, eu vou mostrar isso aqui para vocês depois, fica mais seguro eu ativar aqui, porque senão ele pode não localizar essa fonte, essa tabela em memória na hora que eu precisar dela, ok? Então aqui eu venho aqui e ativo simplesmente. Aqui embaixo, dm principal ponto qry cliente ponto close, questão também de boa prática, apesar de eu saber que ele está fechado, mas eu vou fechar e open. Aqui eu posso passar sem nenhum parâmetro, ok? Então agora eu já abri a minha tabela unificada. Essa aqui é a nossa tabela que traz todos os dados das três fontes de dados.
Então agora eu já tenho isso em memória e eu já posso manipular esses dados. Bom, agora nós precisamos trazer os dados de acordo com as nossas necessidades aqui nesse filtro, correto? E é aí que vai entrar esse nosso outro data módulo, ok? Então eu vou copiar para cá os itens que a gente vai precisar. Não vou criar um a um em função do nosso tempo, ok? Então nós temos aqui um physical link do SQLite. Nós temos mais um objeto de conexão, também SQLite, aqui apontando o driver name dele, tá ok? Nós temos um FD local SQL com as propriedades como padrão mesmo, né? Aqui nós não temos nenhum dataset vinculado, nós vamos fazer isso via código. Aqui nós temos um objeto query que vai ser alimentado via código também, ok? E é ele que vai dar vida à nossa tela aqui. E nós temos a função tfd SQLite function. Perfeito? Então vamos falar um pouquinho aqui desse objeto antes da gente voltar para a tela. Então aqui nós temos a propriedade active, tá? Então a gente vai ativar aqui também via código. Ele não é agregado, então aqui pode ficar falso também. Aqui é o padrão. Arguments count. Aqui nós vamos colocar 1. O que é isso? É o número de parâmetros que vão entrar na minha função. Então, quantos parâmetros de entrada eu tenho? Eu tenho um parâmetro de entrada, ok? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente for ver o código. Se é determinístico ou não, o padrão é true. O que quer dizer isso? O parâmetro que entra, o meu resultado depende única e exclusivamente dele? Sim. Então aqui é true. Se o meu resultado depender de algum outro valor, por exemplo, algum outro campo da tabela ou algo assim, então ele não é determinístico. Mas, nesse caso aqui, para a gente, o parâmetro de entrada, que vai ser o número do documento, né? Essa função é para validar o documento, ele vai ser suficiente para eu saber se é falso ou se é verdadeiro, ok? Aqui o driver link, por isso que eu coloquei aqui o physical link aqui. O nome da função em memória, documento válido, tá ok? Aqui é do LiveBinds. Aqui o nome do objeto. Esse é o nome do objeto, nem o nome do objeto como todos os outros, né, o comum. Aqui o nome da função que vai ser chamada em memória, ok? E aqui é a tag também comum a quase todos os objetos aí. Então vamos aos eventos. Aqui o que interessa para nós é o onCalculate, porque é aqui que a gente entra com o código da função. Então, também em função do nosso tempo, eu vou copiar aqui, porque eu já tenho pronto aqui na minha cola aqui do lado. Então, veja, aqui nós temos uma variável local, por isso esse L aqui, L documento, do tipo string. Nós temos L dígito, é um array
de 0 a 7, L verificador, uma outra string, L pos um inteiro, L soma um inteiro. Aqui eu estou definindo este, está vendo aqui este parâmetro, a output, ele é a minha saída. Então, é ele que vai retornar para mim lá na instrução SQL o resultado desejado. Então, aqui no caso eu vou tratar como 0 ou 1, como se fosse um falso ou verdadeiro. E aqui eu estou dizendo, ó, começa como falso, vamos tratar aqui, vamos fazer o tratamento, aplicar o tratamento, e a depender eu transformo em verdadeiro. Então, ele começa aqui como falso, tá ok? L documento começa vazio. O que eu faço aqui? Eu pego, isso daqui, para quem ainda não viu, a partir agora do Rio, eu tenho duas coisas. Uma, declaração de variável inline, ou seja, eu não preciso mais declarar as variáveis somente aqui em cima, eu posso declarar em qualquer parte do código e ela vai ser válida para o próximo bloco begin-end. Então, essa variável i, ela é válida daqui até aqui, certo? É uma maneira de facilitar aí a codificação. Bom, facilitar do meu ponto de vista, a quem goste, a quem não goste, eu acho interessante, então por isso resolvi colocar aqui para poder demonstrar. E também tem a inferência de tipo. Então veja, eu declarei a variável aqui e eu não disse de que tipo ela é. Então aqui eu estou atribuindo já um valor e o próprio compilador vai dizer, o valor que está sendo atribuído aqui é um valor inteiro, então essa variável é do tipo inteiro, tá ok? Na verdade, um ordinal aqui, né? Então ele vai entender essa variável como esse tipo, ok? Bom, então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu parâmetro de entrada, que é esse a inputs. Esse é o meu parâmetro de entrada. Então, lembra que eu disse lá nas propriedades que eu tenho um parâmetro? Então, o índice dele é 0, né? É zero base aqui. Então, é base 0. Então, o meu primeiro parâmetro, primeiro e único, eu vou pegar, vou percorrer todo toda essa string, low e high. Aqui eu estou usando, por quê? Porque eu estou usando funções aqui de caractere. Então, o que acontece? Se eu estiver no Windows, isso aqui começa em 1. Se eu estiver no Android, por exemplo, isso começa em 0. Então, aqui eu garanto que, independente do ambiente no qual eu esteja, aqui esse exemplo é VCL, então vou rodar no Windows, mas eu poderia tranquilamente pegar, copiar para o FireMonkey, e ele rodaria sem nenhum problema, porque ele entenderia que o primeiro caractere da string é de índice 0 e não 1, como é no Windows, ok? Perfeito. Bom, para que isso funcione, eu já tenho aqui em cima, tá ok? Essas duas units aqui no uses. Ele está ficando aqui vermelho, o compilador faz isso daqui, mas na hora que ele compila, ele entende isso aqui como ok. Bom, eu estou percorrendo aqui, estou preenchendo a minha variável documento com os dígitos. Por quê? Porque lá no meu documento eu tenho ponto e tenho traço. Eu não quero. Para validar, eu criei uma funçãozinha que eu só uso os números. Então, eu vou percorrer, vou montar aqui na variável o número do documento. Aqui, se o tamanho for 10, eu continuo. Senão, eu não preciso nem continuar aqui, porque eu sei que o número do documento que eu criei, um tipo de documento fictício, tem 10 dígitos. Então, se ele não tiver 10, aqui eu já disse que é 0, então eu não preciso nem entrar aqui. Então, eu tenho 10 dígitos, ok, vamos seguir em frente. Então, eu pego o verificador, são os meus dois últimos dígitos. O documento, eu pego os 8 primeiros dígitos, então aqui eu estou cortando o documento, né? Ele tem 10 dígitos, aqui, a partir daqui ele vai passar a ter 8. Seto a minha propriedade aqui para 0. Aqui eu preencho um pequeno array,
Eu poderia fazer, como são apenas 8 posições, eu poderia fazer isso aqui na própria variável string, mas eu preferi fazer no array, porque o array aqui é bem mais rápido. Então, se você tiver amanhã ou depois que tratar uma string de vários caracteres, tenta jogar num array que vai te dar uma performance bem melhor. Então, eu fiz isso aqui, preenchi o array. Aqui eu faço um inc na posição, a soma pego 0, varro o array somando os meus dígitos, então eu somo do 1 ao 8, do primeiro dígito ao oitavo dígito, e a soma no final tem que ser igual ao meu dígito verificador. Se a soma é igual ao meu dígito verificador, aqui eu faço um str_int, então o meu inteiro, o meu resultado é igual a 1, ou seja, a função retornou 1, que para mim aqui no caso é true, ok? Bom, agora o que nos resta é aplicar as funções e usar esses componentes que nós colocamos aqui, né? Então eu já me adiantei. Aqui no private eu criei um field que é do tipo tdm_memory_db, que é esse data módulo. Esse data módulo nós vamos criar quando nós chamarmos aqui essa tela, tá ok? Isso em função do seguinte: como nós podemos navegar entre as abas ou as janelas, é importantíssimo que a gente faça o controle desse data módulo, porque caso contrário a gente pode ter sérios problemas com o local SQL. Então veja que eu nem estou usando aqui a variável global, eu tenho uma variável aqui, eu vou utilizar essa variável e vou dar um free and new lá no destroy da tela, como eu vou mostrar. Então criei aqui essa variável, ok? Aqui no application events eu coloquei este código. Esse código, o que ele faz? Ele vai criar o dataset, né? Vai adicionar, na verdade, o dataset. Então, quem vai ser a minha tabela base? Quem vai ser a tabela dessa minha conexão? Vai ser a minha tabela QRY do dataset QRY cliente, lá do DM principal, que foi aquela outra que nós criamos que unifica todos os registros. E qual que é o nome dela? Então, aqui, quais são os parâmetros? O dataset, schema name, nesse caso não tenho nenhum, eu passo aqui vazio, que já é o padrão dele, e aqui na frente o nome da tabela em memória, TB cliente, ok? Perfeito. Então eu ativo o meu local SQL e também ativo a minha função que nós acabamos de criar. Perfeito? No create, nós colocamos aqui também a criação do data módulo, certo? Então, fMemoryDB igual a tdb_memory_db.create new, e eu atribuo a propriedade dataset do meu DTS data, que é esse componente aqui, onde o meu dbgrid está ligado. Eu atribuo esse dataset ao meu QRY display, que é esse componente aqui. Ele é que vai fazer as consultas em memória e vai me retornar os dados de acordo com o filtro selecionado, ok? Aqui no destroy, se estiver atribuído aqui, se tiver sido criado o meu fMemoryDB, então
eu dou um close no QRY-Display, desativo o meu local SQL, desconecto a minha conexão e dou um free and new. Isso aqui, repetindo, é importantíssimo. Criou a tela, cria o data model. Destruiu, destrói o data model. Ok? E aqui, finalmente, é o meu radio group, o evento do clique, onde eu fecho o QRY-Display, minha query, jogo um texto vazio para o comando SQL. Aqui eu estou limpando o record count, essa label aqui. Se o item selecionado entre esses itens for o primeiro, eu seleciono todo mundo. Se for o segundo, eu passo aqui essa instrução SQL. O que essa instrução SQL faz? Ela faz um join com um subselect que conta as ocorrências dos meus pelo documento, dos meus registros pelo documento. Então, se eu tiver repetido, ele vai aparecer aqui para mim, ok? A terceira opção é praticamente a mesma coisa, a diferença é que eu pego somente aqueles que têm ocorrência igual a 1, ou seja, aqueles que não estão repetidos. Aqui na próxima opção, nós temos o uso da nossa função, veja, documento válido. Então, eu seleciono todos, onde documento válido, passo o meu parâmetro documento. Quem é documento? É o meu campo. Eu tenho esse campo dentro da minha tabela. Quem é essa tabela? É a tabela que está aqui, que eu criei unificada. Perfeito? Então, eu tenho aqui o campo documento. Então, onde documento válido igual a 1, ordenando pelo documento, então aqui são os documentos válidos. Aqui, onde documento válido é igual a 0, ou seja, onde o documento é inválido. Aqui eu apenas faço um teste para ver se foi atribuído, se eu selecionei alguma daquelas opções. Então, se ele é diferente de vazio, o meu comando SQL, eu abro a minha query. Aqui eu apenas faço um tratamento no tamanho da coluna. Eu não vou entrar em detalhes agora em função do tempo, mas eu utilizei aqui um class helper que vai estar aí para vocês no código, e eu consigo pegar pelo nome do campo qual é a coluna. Então eu pego a coluna e estabeleço aqui o tamanho da coluna, ok? Então eu faço aqui um disable controls para que eu possa ir até o último registro, atualizo a caption da minha label, total de registros igual ao número de registros encontrados, movo novamente para o primeiro e dou um enable controls para que eu possa manipular o meu dataset normalmente. Correto? Então vamos ver rodando. Então, aqui eu tenho a base Firebird, a base SQLite, perdão. Aqui eu tenho XML. Aqui em dados agrupados, todos os registros, 300 registros. Tenho aqui todos os registros aqui e eu tenho a origem. Aqui eu tenho um índice dentro daquele banco com os seus respectivos campos e valores, ok? Itens duplicados. Tem 204, tem bastante duplicado. Então aqui eu tenho todos os registros ordenados pelo documento, onde ele está, quais os valores e aqui as origens para eu poder identificar, e eu poderia facilmente tratar isso a partir dessa seleção aqui.
Itens únicos, 96. Perceba, 96 mais 204 dão os 300, tá certinho. Registros válidos, ou seja, onde o documento, o número do documento bate o meu dígito verificador, os meus dígitos verificadores aqui, o meu conjunto de verificação bate. Então eu tenho 271, ok, todos aqui também, e os inválidos 29. 29 com 271, 300, tá certinho, tá me trazendo aqui certinho. Aqui, nesse caso, o meu dígito verificador não bate com o número do documento, correto? Bom, então é isso. O uso dessa técnica ou dessas técnicas abre um leque variado de possibilidades. Aqui nós vimos um cenário, mas nós poderíamos utilizar isso de diversas formas. Suponha que você quer aplicar uma pesquisa fonética no seu banco e não quer para isso ter que criar uma UDF, registrar no banco, a depender do banco que você utiliza, isso pode ser complicado. Talvez você nem tenha o acesso para fazer isso, como o caso do SQL Server, por exemplo. Você pode fazer isso facilmente, trazendo seus dados para a memória e executando as suas consultas em memória com esses componentes. Então você tem muito mais controle e realmente muito mais opções. É bastante interessante, convido a quem não conhece a explorar, mesmo quem já conhece a poder procurar mais informações, tem muita coisa e realmente esse daí foi só um exemplo dos vários cenários onde a gente pode se beneficiar dessa tecnologia. Um outro cenário seria, por exemplo, quando você tem uma criptografia. Você poderia gravar seus dados, alguns campos sensíveis, você poderia gravar criptografados e ao trazer, você já tem uma função que traz para você descriptografado ou até o caminho inverso para poder executar a gravação. Como eu disse, você pode executar update, você pode executar insert, é linguagem SQL padrão, ok? Um último detalhe, eu fiquei de repassar algumas coisas no projeto, infelizmente não houve tempo, mas quem tiver dúvidas, quem baixar o projeto, tiver interesse de executar o exemplo, dar uma olhada no código e tiver dúvidas, fiquem à vontade aí, tá? Fique à vontade para poder entrar em contato comigo. No próximo slide estará o meu e-mail. Meu e-mail é rmartins@embarcadeiro.com.br. Abaixo ali você tem também alguns links que podem ser interessantes da documentação da Embarcadeiro sobre os componentes que nós citamos. Tem também ali um link do Stack Overflow que eu usei um exemplo dali no código para criar um class helper. Eu dei uma adaptada, mas resolvi dar o crédito ali porque nada mais justo. E por último, o endereço do GitHub com o local para poder vocês baixarem aí o código dessa apresentação, o código desse exemplo, ok? Para quem se interessar, fiquem à vontade, reforço, se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Um abraço a todos, bons estudos e aproveitem aí mais as outras palestras do evento.